Boa noite, amados e queridos. Que você possa ter uma boa noite nesse tempo friozinho e parecendo um pouco ali com o sul, né? Então, geralmente a gente toma um pouquinho mais tarde, a gente toma ali um café gostoso, um chazinho, uma broa, uma papa, né? E lá em casa está fazendo papa, está sendo um tempo precioso. Espero que você fique conosco e compartilhe essa mensagem, porque o título da mensagem de hoje será Pé na Igreja e Cabeça no Mundo. Então, tem acontecido muito isso. Infelizmente, jovens, às vezes casais, adultos, estão com o pé na igreja, mas a cabeça no mundo. Então, eu gostaria muito que você ficasse conosco e que depois você compartilhasse essa mensagem, porque eu tenho certeza que Deus falará aos nossos corações. Amém? Vamos orar? Deus querido, obrigado, Pai, porque estamos tirando essa quarta-feira, Senhor, para aprender um pouco mais da vossa palavra e das possibilidades, tanto positivas e negativas, que um crente pode viver. Pai, sabemos que a mensagem de hoje, com a graça e a misericórdia de Deus, falará aos nossos corações. Senhor, e que se há alguém que está com o pé na igreja, a cabeça no mundo, que Deus possa falar profundamente de tal maneira, resgatá-lo. E aquele que não está, possa se precaver, para que não venha cair nesse erro. Pai, fale conosco e repreenda todo mal. Guarde cada família que está nos assistindo e tem a sua necessidade, porque nós cremos nesse Deus. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Que sejas meu universo, não quero dar-te só um pouco do meu tempo, não quero dar-te apenas um dia da semana. Que sejas meu universo, não quero dar-te as palavras como gotas, quero que saia um dilúvio de bênçãos da minha boca. Que sejas meu universo, que sejas tudo o que sinto e o que penso. Que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. Que sejas meu universo, que enchas cada um dos meus pensamentos. Que a tua presença e o teu poder seja o alimento. Jesus, esse é o meu desejo. Que sejas meu universo, não quero dar-te só uma parte dos meus planos. Te quero dono do meu tempo e dos meus planos. Que sejas meu universo, não quero a minha vontade, quero agradar-te. E cada sonho que há em mim, quero entregar-te. Oh, que sejas meu universo, que sejas tudo o que sinto e o que penso. Que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. Que sejas meu universo, que enchas cada um dos meus pensamentos. Que a tua presença e o teu poder seja o alimento. Jesus, esse é o meu desejo.
sejas meu universo, que sejas tudo o que sinto e o que penso, que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela, que sejas meu universo, que enchas cada dos meus pensamentos, que a tua presença e o teu poder seja alimento. Jesus, esse é o meu desejo, que sejas meu universo, que sejas meu universo, que sejas meu universo. Sim, eu amo a mensagem da cruz. É morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha até por uma coroa trocar. Nesta cruz padeceu e por mim já morreu meu Jesus para dar-me perdão. Eu me alegro na cruz, ela vem graça e luz para minha santificação.
Bom, eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em Atos, no capítulo 20, por gentileza, a partir do versículo 7. Atos, capítulo 20, a partir do versículo 7, que fala como título, né, a ressurreição de Eutico em Troade. Versículo 7 diz assim: no primeiro dia da semana, reunimos-nos para partir o pão. E Paulo falou ao povo, pretendendo partir no dia seguinte, continuou falando até a meia-noite. Havia muitas candeias no piso superior, onde estávamos reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormeceu profundamente durante o longo discurso de Paulo. Vencido pelo sono, caiu do terceiro andar. Quando levantaram, estava morto. Paulo desceu e inclinou-se sobre o rapaz e o abraçou, dizendo: não fiquem alarmados, ele está vivo. Então subiu novamente, partiu o pão, comeu, depois continuou a falar até o amanhecer e foi embora. Levaram vivo o jovem, o que muito os consolou. O que nós podemos perceber é que Paulo estava ali na terceira viagem missionária em Éfeso, passou ali pela Ásia Menor, constituiu muitas igrejas e estava retornando. Quando a gente percebe aqui no capítulo 19, no versículo 32, diz assim: a assembleia estava em confusão. Uns gritavam uma coisa, outros gritavam outra. A maior parte do povo nem sabia o que estava ali. Então, Paulo ele foi falar em Éfeso e isso causou um tumulto muito grande. E eles falam tumulto por causa do caminho. Lá em 3 João fala o tumulto por causa do nome. No caso, o nome é uma referência a Jesus. E aqui, quando eles falam um tumulto por causa do caminho, o caminho é quem? É Jesus. Então, criou-se um tumulto grande, por quê? Porque as pessoas ali, os olives ali, daquele local, eles faziam miniaturas de prata da deusa e do templo de Ártemis. E eles ficaram preocupados com a pregação de Paulo, dizendo que só Jesus Cristo salvava pela fé. Então eles estavam preocupados em perder o trabalho, perder o serviço e perder o sustento, porque eles trabalhavam fazendo miniaturas de Ártemis, não é? Então isso daí trouxe uma confusão muito grande e eles ficaram furiosos, a tal ponto que a assembleia, ou seja, estava em confusão. Uns gritavam uma coisa, outros gritavam outra, ninguém entendia nada. Você já percebeu que eu queria fazer uma alusão, mais ou menos, trazer para o nosso tempo, né? Quando a gente vai trocar de roupa ou arrumar roupas, né? E para sair, você tem alguns estilos, né? Você tem o estilo largado, você tem o estilista, né? Você tem o formal e tem o neutro. O estilo largado é o adolescente, né? Calça rasgada, né? E cadastro sem amarrar direito, cabelo sem despentear. Esse é o estilo largado. O estiloso é o jovem. O jovem já tem aquela barbinha feita, né? já passa um gel. O jovem geralmente gosta de ser estiloso. E aí já vem o jovem adulto, que já gosta um pouquinho de ser mais formal. Por quê? Porque tem festa de formatura, tem casamento, já vem ser padrinho, não é? Então já tem o jovem adulto que gosta de ser formal. E já tem a terceira idade, que já é um estilo mais neutro, não é verdade? Eu, por exemplo, quando eu namorava minha esposa, e aí nós saímos um dia, e aí eu vi que o pessoal estava olhando muito para mim, né? Lá em Curitiba, o pessoal olhava para mim, aí daí a pouco a minha esposa olhou e falou assim: não acredito que você fez isso. Aí eu perguntei: o que eu fiz? Ela falou assim: olha teu pé. Quando vê, eu calcei um sapato preto e outro marrom. Eu nem sei que estilo é esse.
Mas onde eu quero chegar a pensar? Se você vê, geralmente a mulher, ela coloca várias roupas na cama ali, né? Muitas roupas. E eu não sei porque coloca tanta roupa na cama, e quando a gente pensa que está pronta, e aí ela diz assim, não combinou bem, o cinto, o sapato não combinou bem. E o homem não entende muito isso. E a Bíblia está falando que a Assembleia estava em confusão. Um gritava uma coisa, outro gritava outra, mas a maior parte do povo nem sabia o que estava fazendo ali. O que nós estamos vivendo um tempo em que nós temos essa pandemia, que um fala uma coisa, outro fala outra coisa, e ao mesmo tempo está trazendo confusão, estresse, e alguns eles têm trazido doenças emocionais. Por quê? Porque cada um fala uma coisa. Cada um fala uma coisa. E um quer gritar mais do que o outro já quer ser superior ao outro em relação à vacina. E, sinceridade, isso nos traz um incômodo muito grande. Portanto, a maior parte nem sabia o que estava fazendo ali. Como anda a sua vida? Você está sabendo o que fazer nesse tempo de pandemia? É um tempo difícil, é um tempo novo, é um tempo que a nossa geração está vivendo, que nós não estávamos preparados. Mas você está sabendo lidar com isso? Realmente não é fácil. Nós que moramos no interior, talvez tenhamos um pouco mais de facilidade para lidar com isso. Mas quem mora em cidade grande, quem mora ali no apartamento mais apertado, tem uma dificuldade um pouco maior para lidar com isso. E aí vem o desemprego, e aí vem a questão do sustento, da insegurança, do total, dos estudos, se as crianças vão retornar ou não. Mas o povo nem sabia por que estava ali. É o tempo, a gente não sabe o porquê, o que estamos fazendo. Um diz uma coisa, outro diz outra coisa. E aí Paulo chega em Troade. Por que Troade? Porque foi em Troade que ele recebeu uma mensagem para ir para a Macedônia. Paulo tinha uma inspiração muito grande por Troade, porque em Troade ele recebeu o convite, o chamado para ir para a Macedônia, para a Europa. E no primeiro dia da semana, reuniu-se, para partir o pão e falou ao povo. Essa reunião de partir o pão é muito importante para os cristãos. O cristão tem que estar em união, em comunhão, o partir o pão. Foi tão bom ontem, sabe? Foi um pai e um filho lá em casa, fica até arrepiado. Foi um pai e um filho lá em casa me visitar. Levaram, sabe, um sabonetezinho, uma colôniazinha. E ali eu falei assim, vou ali fazer um café. Eu não sei nem fazer café direito, mas eu fui ali fazer um café e tomamos um café ontem à tarde, sabe? E um pai e um filho muito humildes, muito simples. Nós precisamos viver em comunhão. A gente não pode traçar parâmetros, criar paradigmas para viver em comunhão. Não, eu tenho comunhão com você porque você é meu irmão. Não é porque você é rico e eu sou rico, nada disso. Não é porque você é pardo e eu sou pardo, nada disso. Eu tenho comunhão com você por causa de Cristo. Um pé na igreja e a cabeça fora da igreja. Então, houve o partir do pão. E Paulo falou ao povo. Pretendendo partir no dia seguinte, continuou falando até a meia-noite. O sermão de Paulo se estendeu. Por quê? Porque Paulo iria viajar. Então ele queria deixar instruções. Ele queria deixar aquela igreja, queria deixar os irmãos instruídos na doutrina. Por isso que ele falou até a meia-noite. A questão havia muitas candeias no piso superior, onde estávamos reunidos. Ou seja, havia muita luz, chamas no piso superior, no terceiro andar, onde eles estavam reunidos. Então, um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormeceu profundamente durante o longo discurso de Paulo. A questão o problema foi o longo discurso de Paulo? Esse é o grande embate. Não foi. Alguns testemunhos
que missionários foram para a África e quando entraram no templo, viram os africanos com as lanças pontiagudas e eles sentaram, mas eles ficaram assim pensando, por que aquelas lanças pontiagudas? Porque tem africanos, né, com lanças pontiagudas, mas aí daí a pouco ele ficou sabendo por quê. Quando ele viu alguém cochilar, quando esse alguém cochilou, esse irmão, né, ou esse africano veio com a ponta da lança, já deu uma cutucada nele, e aquele rapaz que estava cochilando já acordou. Por quê? Porque os cultos na África são demorados, são longos, como também na Coreia do Sul. Não são cultos iguais aos nossos, que se passar de 1h30, o pessoal já reclama, já se estressa. Não, na África a coisa é longa, na Coreia do Sul é longo, sabe? Então, é esse tempo que Paulo está vivendo aqui, pregando, onde um jovem vencido pelo sono, caiu do terceiro andar. Esse jovem chamado Eutico, ele estava na janela, né? Segundo o que a Bíblia nos diz. E janela é lugar de indecisão. Se você chegar, por exemplo, no avião, né? A primeira coisa se eu puder, eu quero a janela. Primeiro que se eu pegar o corredor, eu tenho as costas largas, aquele carrinho daquele corredor vai esbarrar a viagem toda em cima de mim. Ônibus também. Eu quero a janela, até para ver a paisagem, ruim ou não, eu quero a janela, porque o corredor para mim é complicado. Mas o que nós temos que aprender é que esse jovem estava na janela. E quem está na janela, né? Quem viajou de avião, a tendência é olhar o quê? Para aquela paisagem linda, para aquelas nuvens. De ônibus a gente também olha ali, sabe? Para a paisagem. E é evidente que ele estava olhando mais para o lado de fora. Amados, nós temos que aprender que nós, como cristãos, nós temos que colocar os dois pés dentro da igreja. Eu recordo que uma das viagens que eu fiz, eu morei com um jovem muito tempo, moramos numa pensão, moramos no CT, que é o centro de treinamento, mas eu nunca tinha percebido nada. Até o meu irmão, que chegou a viajou, foi a Curitiba, e ele é polícia, né? E quando ele bateu o olho nesse rapaz, ele chegou perto de mim e falou assim, cuidado com esse rapaz. Esse rapaz, ele pode te prejudicar. Esse rapaz usa droga e ele é perigoso. E eu briguei com meu irmão. Achei ruim com meu irmão. Até que um dia realmente ele me fez um convite para usar droga. Eu falei na cara dele, nunca mais você faça isso. Nunca mais. Mas o meu irmão já tinha me alertado e eu não tinha levado a sério o alerta do meu irmão. O que acontece com nós cristãos, com os jovens, é que às vezes o pai alerta, a mãe alerta, o pastor alerta, a Bíblia alerta, o Espírito Santo alerta, e o jovem não leva a sério. O que acontece às vezes com casais é que às vezes o amigo alerta o amigo, cuidado com essa moça, cuidado porque ela pode desencaminhar o seu casamento, mas o camarada não leva a sério. O que às vezes pode acontecer é de uma amiga verdadeira alertar a esposa e dizer, cuidado com esse homem está com maldade, ele está te iludindo, você é uma mulher casada, não se deixe levar por ele. E aí você se deixa levar e acaba passando pelo mesmo momento do jovem Eutico, de cair da janela. Pois bem, quando o levantaram, estava morto. A tendência nossa é essa, é cair, e quando a gente cai, é engraçado que a gente não cai para dentro, cai para fora, cai para o lugar pior, para o lugar mais perigoso. E quando levantaram ele estava morto. A Bíblia continua dizendo, eu já estou terminando,
Paulo desceu, inclinou-se sobre o rapaz e o abraçou, dizendo: não fiquem alarmados. Uma coisa interessante que nós temos que observar: mesmo ele ali, com o pé na igreja e a cabeça fora da igreja, a igreja desceu atrás dele. A igreja desceu atrás dele. A igreja foi atrás daquele jovem e o levantou, tentou colocar ele de pé. A igreja precisa fazer isso com os nossos jovens. A igreja precisa fazer para aqueles que estão afastados. Se você está afastado, sinta-se abraçado por nós, porque a igreja desceu e tentou colocar esse jovem de pé. O papel da igreja é esse, é colocar de pé quem está caído. Esse é o nosso papel. Paulo desceu, inclinou-se sobre o rapaz e o abraçou. Paulo foi lá e deu um abraço. Paulo não desceu culpando, Paulo não desceu atirando pedra naquele rapaz, dizendo que foi negligente, dizendo que não estava prestando atenção no culto. Não, Paulo foi lá e abraçou, aquele abraço que traz e renova vidas. E Paulo fez isso. Paulo inclinou sobre o rapaz e o abraçou, dizendo: não fiquem alarmados. Paulo conhecia o coração da igreja, uma igreja que amava, uma igreja que provavelmente foi discipulada por ele, uma igreja que foi ali estabelecida, edificada pelo apóstolo Paulo. E aí ele disse: não fiquem alarmados, ele está vivo. Sabe, quem sabe você não caiu da janela inteiramente, mas você precisa ouvir essa palavra. Você ainda está vivo para o Senhor. Para o Senhor, você ainda não morreu. Talvez você venha dizer essa noite: olha, eu já fiz tanta coisa errada, eu acho que eu não mereço outra chance, eu acho que para mim já chegou ao fim. Não, meu amado. Não. Nada disso. Não fiquem alarmados. Ele está vivo. Você continua vivo para o Senhor. Você continua vivo. Então subiu novamente, partiu o pão e comeu. Depois continuou a falar até o amanhecer e foi embora. Levaram vivo o homem, o que muito os consolou. A parte de Paulo foi feita. Abraçou, curou, mas quem levou vivo o homem foi a igreja. Esse é o nosso papel. A igreja tentou levantá-lo, não conseguiu. Teve uma intervenção divina, mas a igreja insistiu com aquele homem. Não vamos desanimar, em nome de Jesus. Sabe, eu quero terminar essa noite e falar ao seu coração. Espero que o Espírito Santo esteja falando com você. Como anda a sua vida? Atos 19:32 diz: a assembleia estava em confusão, uns gritavam uma coisa, outros gritavam outra coisa. A maior parte nem sabia por que estava ali. Será que a sua vida está ali? Está desse jeito? Você nem sabe como é que está. Uns falam uma coisa, amanhã falam outra coisa, e você já está super estressado, cansado, sabe? Porque cada um dia fala uma coisa. Eu queria orar com você. Eu também queria orar com pessoas que estão com o pé na igreja, mas a cabeça no mundo. Antes que você caia, eu gostaria de orar também pela sua vida. Eu gostaria também de orar com pessoas que caíram e foram dadas como mortas, mas por causa de um abraço e intervenção divina, ouve aquela voz: ele está vivo. Você está vivo, meu irmão, minha irmã. Não importa quanto tempo você está afastado de Deus, mas para Deus você continua vivo, porque o Senhor te ama. E igreja, nosso papel é tentar colocar de pé aquele
que caiu, sem apontar erros, mas colocá-lo de pé. Vamos orar? Deus eterno, em nome de Cristo Jesus, perdoe, Senhor, as nossas ofensas, Senhor. Nesse tempo tão difícil, amado e tremendo Deus, assim como vossa palavra diz, Senhor, que uns pensavam uma coisa, outros pensavam outra, e ninguém sabia o que fazer. Nós estamos vivendo esse tempo, Senhor. E se tem pessoas que estão nos ouvindo, que não está sabendo o que fazer nesse tempo, Senhor, e não são poucas, que o Senhor possa estar dando direção, Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Dê direção às nossas autoridades, Senhor. Oh, Pai querido, dê direção aos nossos governantes, Senhor, aos cientistas, Pai querido, a todos os responsáveis, Senhor. Oh, Pai, porque oramos, Senhor, caso alguém está nos ouvindo essa noite e o Senhor está falando no seu coração, você sabe o que fazer? Se você não sabe, entregue a Deus, ore para Deus, peça a direção de Deus, e Deus vai abrir portas para a sua vida. Oramos também, Senhor, por pessoas que estão com o pé na igreja e a cabeça no mundo, para que não percam a direção, Pai querido, e caiam, e esse tombo poderia ser fatal, Senhor. Que tenha apreço pela palavra, Senhor, que se encha pela palavra, Senhor, que se deixe levar pelo Espírito Santo, Senhor, que ame o Senhor, que adore o Senhor, Pai querido, que vive uma vida de profundidade com o Senhor, Pai querido. Oh, Pai, que vive uma vida de relacionamento com o Senhor. Oramos também, Senhor, por pessoas que caíram, assim como o jovem Eutico que caiu e foi dado como morto. Mas Paulo, pela intervenção divina, o curou e diz: ele está vivo. Oramos por pessoas, Senhor, que possa estar o tempo que for distante do Senhor, que possa ter sido dado como morto, Senhor, na fé. Mas o Senhor está dizendo esta noite, e nós cremos nisso: você está vivo para mim. Você está vivo. E o Senhor quer te dar um abraço, assim como Paulo deu um abraço ao jovem Eutico. Eu também quero orar pela igreja, Senhor. Pela igreja. A igreja que correu e tentou colocar Eutico de pé, e depois que ele foi colocado de pé pelo apóstolo Paulo, a igreja o pegou e trouxe para um relacionamento profundo. Ó Pai, aquele que está morto, que o Senhor venha dizer: não, você não está morto, você está vivo. Que possa voltar para a presença do Senhor. Em nome de Cristo Jesus, oramos, Pai, traga paz para os nossos lares e saúde. Estamos precisando, Pai, de alegria, de refrigério, Senhor, de saúde, do Teu agir, meu Pai querido, em nossas vidas. Em nome de Cristo Jesus nós oramos. Amém.